Estamos de volta e no próximo bloco vamos continuar conversando com o neurocirurgião Dr. Carlos Roberto Malaguti. É só conferir. Doutor, nós falamos sobre as patologias do coisa, as cirurgias realizadas em Manaus. E onde é que estão sendo realizadas as cirurgias e como é que o paciente pode procurar? O paciente de Unimed vai procurar um ambulatório da Santa Júlia ou do Adventista. E o resto, como é que funciona? Bom, hoje o setor público, tá, os hospitais públicos de Manaus oferecem para os pacientes a oportunidade de serem tratados nessas patologias neurocirúrgicas do qual a gente está falando. Desde 2008, o Hospital Universitário Francisca Mendes, ele tem um credenciamento do SUS e, assim, eu gostaria de ressaltar que esse credenciamento, essas patologias que são tratadas lá no Hospital Francisca Mendes, nós não temos nenhum outro hospital da região norte com esse credenciamento do SUS para tratar essas patologias. São patologias... Você fala norte, é muito abrangente então, Sim, né? Exatamente. Então, desde 2008, nós recebemos pacientes vindos de Roraima, nós recebemos pacientes vindos de Belém, de Santarém, né, do estado do Pará, mais de Santarém pela proximidade. E o hospital comporta tudo isso? Comporta, porque eles vêm em forma de TFD, porque lá nos seus estados são feitas as cirurgias ditas convencionais, as cirurgias abertas que eu falei, né? As cirurgias neurovasculares, que são os aneurismas cerebrais, as malformações arteriovenosas, as fístulas durais, determinadas tumores de cirurgia de cabeça e pescoço, os quais a gente pode fazer um tratamento prévio, embolizar, para depois ser feita a cirurgia pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Então, esses tratamentos endovasculares não são realizados nos seus estados de origem. Então, a gente recebe esses pacientes de TFD, né, que são aqueles tratamentos fora de domicílio, coisa que até pouco tempo atrás, até 2008, é a gente que mandava para fora. Então a coisa inverteu, de 2008 para cá, além da demanda do nosso estado, a gente também atende pacientes oriundos de outros estados. E a nossa malha hospitalar está preparada para isso? Sim, a dificuldade é questão de leito. A gente tem muita dificuldade. Às vezes você tem o material, tem o profissional, tem o anestesista, tem o equipamento de hemodinâmica que é preciso para fazer esses tratamentos endovasculares, que é lá no Francisca Mendes, só que às vezes a gente tem a limitação de leito mesmo, de estrutura física, de leito de UTI, o que limita um pouco a nossa atuação. Mas assim, pelo SUS, né, os pacientes com doenças neurovasculares têm a oportunidade de fazer o tratamento minimamente invasivo através de embolização lá no Hospital Francisca Mendes e as cirurgias abertas convencionais no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Então, assim, no Francisca Mendes, só tratamento endovascular minimamente invasivo. E no Getúlio Vargas, só se faz cirurgia aberta convencional. Ou seja, em outras palavras, para eles entenderem, Francisca Mendes só se faz as Não, as embolizações que a gente chama, que são aquela técnica por cateterismo. E para a doença neurovascular, aneurisma, malformação e a estenose de carótida, que é estreitamento, que às vezes você tem que colocar estente, esse tipo de coisa. E, assim, as outras patologias, por exemplo, tumores cerebrais, essas patologias, essas doenças, elas são tratadas pelo SUS no Hospital SECOM e no Hospital Getúlio Vargas também, né? Porque havia uma demanda muito reprimida, só o Getúlio Vargas que fazia essas cirurgias de tumores cerebrais e, assim, muitos pacientes estavam na fila esperando, não tinham oportunidade de serem operados porque não dava tempo ou tinham que ir embora de TFD. E desde o ano passado que a gente conseguiu estruturar, organizar o serviço de neurocirurgia lá no SECOM para realizar essas cirurgias de tumores cerebrais. E assim, o Hospital SECOM, ele investiu, o governo do estado investiu muito com equipamentos de última geração. Então hoje, por exemplo, lá no hospital, no SECOM, na Fundação SECOM, nós temos disponíveis equipamentos que não se tem na rede privada, por exemplo. No princípio, quando se fala SECOM,
a gente lembra só hospital de câncer, 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 câncer. Não é verdade, então. O senhor está me provando que lá tem outros tratamentos e que se faz sem ser só o câncer, né? É que assim, se você tem uma lesão tumoral cerebral, às vezes você não tem como saber se aquela lesão é uma lesão maligna, um câncer, ou se é uma lesão benigna, ou um câncer menos agressivo. Então é necessário às vezes fazer uma biópsia, que é ir lá retirar um fragmento daquele tumor, para levar para o microscópio para saber que tipo de tumor que é, para aí se instituir o tratamento. Se faz a cirurgia para retirar toda a lesão, ou vai fazer quimioterapia ou radioterapia, mas lá também trata os tumores benignos, né? São os meningiomas, alguns tumores que você resseca, retira e a pessoa fica curada, né? Então lá na Fundação SECOM, por exemplo, a gente tem disponível o neuronavegador, que é um equipamento, um software que você consegue fazer cirurgias com muita precisão milimétrica. É informática, né? Exatamente. Então, assim, você antigamente, às vezes, tinha que fazer uma lesão, uma cirurgia mais extensa, para poder você ter uma margem de segurança, para poder alcançar a lesão que você estava... Porque às vezes são lesões profundas no tecido cerebral, e com o neuronavegador a gente consegue uma precisão milimétrica. Então você causa menos dano para o tecido cerebral adjacente àquela lesão. Nós temos também lá na Fundação SECOM o aspirador ultrassônico, que é um outro equipamento que através do ultrassom você consegue aspirar a lesão sem ter que manipular o cérebro normal em volta. Tudo disponível na rede pública. Aliás, doutor, é uma grande curiosidade, eu acredito que também eles não saibam muito disso. A gente não tem ideia, mais ou menos, né? Nós imaginamos que o que seja o cérebro é uma massa cefálica. Agora, eu te pergunto o seguinte, uma vez um neurônio lesado por um aneurisma ou por um AVC, ele consegue se recuperar? É assim, existe algumas doenças que você tem uma perda da função do neurônio, porque esse neurônio ele está sendo comprimido, por exemplo, por um tumor cerebral, ou então a pessoa tem uma hemorragia intracraniana dentro do cérebro e comprime as estruturas que estão em volta, os neurônios que estão em volta, e a pessoa perde temporariamente a função. Aí você faz a cirurgia, você tira a lesão tumoral, ou então você vai lá, igual foi feito lá no técnico do Vasco, que tem se falado muito, né? Isso, assunto do momento. Ele teve uma hemorragia cerebral, então você vai lá, aspira aquele coágulo dentro do cérebro, e aí os neurônios eles voltam para o lugar dele e pode recuperar a função. Tem alguns neurônios que vão sofrer lesão definitiva? Tem. Mas o cérebro ele tem essa capacidade, às vezes... Ele se regenera? Não se regenera. O neurônio que está bom, ele às vezes assume a função daquele neurônio que foi lesado. Ele fica com uma dupla função. Exatamente. Ele consegue compensar aquele neurônio que foi lesado. Então, assim, para fins de recuperar a funcionalidade, ficar sem sequelas, a hemorragia cerebral ela é mais séria na hora que acontece, mas se você opera, se a pessoa passa por aquele momento mais crítico, você drena aquele coágulo do cérebro para fins de recuperar a função, o AVC hemorrágico ele é mais favorável. Agora, diferente, por exemplo, quando você tem uma isquemia cerebral, igual acontece no coração, não tem um infarto no coração? Exato. Então você pode ter também um infarto cerebral. Uma determinada artéria que vai para uma parte do cérebro, ela pode criar um coágulo dentro, deixar de passar o sangue, entupir, e daquela parte para frente, aquela região do cérebro não recebe mais sangue, oxigênio, e faz um infarto, que é a isquemia cerebral, que é outro tipo de AVC. Esse tipo de AVC, ele já é mais difícil de recuperar a função, porque aqueles neurônios, eles morrem, né? É diferente do coágulo, que eles só são afastados. Você tira o coágulo, o neurônio volta. Agora, na isquemia, não. Eles morrem. Aí, assim, não recupera a função também. Gente, que vontade eu teria de estar aqui mais 3 horas para falar desse assunto, porque eu aprendi muito nesses
20 minutos nesses 20 minutos. E com certeza vocês foram beneficiados demais também, porque estar com o Dr. Malaguti é realmente uma aula de neurocirurgia. Vamos assumir um compromisso, vamos trazê-lo de novo no programa para que nós possamos dar continuidade a esse assunto, que é tão grande, tão amplo e que cheio de informações que nós precisamos saber. Doutor, nosso tempo está full, não tem jeito mais. Eu agradeço muito o convite e assim, a gente espera ter oportunidade futuramente de estar trazendo mais informação para os nossos pacientes, né? O convite já está feito, o dia que o senhor quiser, faça deste programa a extensão das suas informações. Mas hoje, infelizmente, não temos mais tempo. Ficamos por aqui. Doutor, muito obrigado pela gentileza de ter nos atendido. Eu que agradeço. Nos encontramos então. Até lá.